dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos. Vamos dar início a mais este momento de celebração ao nosso Deus. Saiba que você é muito bem-vindo à casa do Senhor. Este é um lugar de acolhimento, um lugar onde o Senhor espera nos encontrar todos os domingos pela manhã, junto com os nossos irmãos. Este é o lugar onde você pode abrir o seu coração, falar com Deus. É onde o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. A palavra do Senhor, lá em Isaías, no capítulo 40, Isaías 40, verso 6, diz: Uma voz disse, clame. E eu perguntei, o que devo clamar? Uma voz me diz, clame. E eu perguntei, o que eu devo clamar? Essa foi uma pergunta feita há muitos e muitos anos a Isaías. Uma pergunta não, mas uma ordem, para que Isaías clamasse. Mas Isaías ficou na dúvida, o que eu devo clamar? Essa pergunta nos é feita hoje, pela manhã. O que nós devemos clamar? Porque Deus tem falado para nós, clame, coloque diante do Senhor, clame, peça, suplique, rogue. E a gente pergunta muitas vezes, o que eu devo clamar, Senhor? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? O que tem sido uma pedra de tropeço no seu caminho na busca pelo Senhor? O que tem sido um desafio para você adorar a Deus? O que tem impedido você, meu amado, minha amada, de ouvir a voz do Senhor, de sentir a presença de Deus? Clame por isso. Clame por uma igreja viva, por uma igreja forte, por uma igreja sendo edificada no poder da palavra. Clame por casamentos sendo solidificados pela ação poderosa do Espírito Santo. Clame pela salvação do seu cônjuge, clame pela salvação dos seus filhos. Clame por um mundo melhor, clame por um governo mais justo. Clame em nome de Jesus, pelo seu próprio coração, pela sua vida, pela sua salvação. Clame, abra os seus lábios, fale com o Senhor, coloque diante dEle tudo aquilo que não te permite dormir à noite, aquilo que tem tirado o seu sossego, o seu sono, o seu descanso. Clame ao Senhor para que Ele intervenha nessa situação. Eu sei pelo que eu devo clamar, mas e você sabe pelo que deve clamar? Quando Isaías pergunta, quando Deus orienta Isaías, olha, clame, e ele fala, mas o que eu devo clamar? E Isaías começa a anunciar que os seres humanos são como capim, e que a beleza desse ser humano passa muito depressa, como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham, quando o Senhor sopra sobre elas. E o mesmo acontece com os seres humanos. Nós somos passageiros, irmãos. Nós corremos atrás de beleza, mas a beleza passa, assim como aquela flor, aquela rosa linda, que um dia, num momento, ela é tão linda, tão bonita, frondosa, mas quando chega a um determinado ponto, ela murcha. As pétalas caem. Assim também somos nós. Corremos atrás do vento, buscando beleza, força, títulos, posições. De que vale tudo isso? O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Clame por essa palavra para que ela permaneça no seu coração, para que ela floresça dentro de você, para que ela te conduza, para que ela abra os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, para que ela quebrante o seu coração, para que ela te dê discernimento, para que ela te conduza a tomar decisões direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Clame por isso.
Você tem a oportunidade de fazer isso hoje aqui nessa manhã. Você está aqui não porque você queria estar aqui, mas porque Deus, pelo poder do Espírito Santo, te trouxe até aqui nessa manhã. E o Espírito Santo te trouxe para que você tenha um encontro com o Senhor, para que você venha fortalecer o corpo de Cristo, que é a igreja, e que juntos nós possamos clamar a Deus, para que nos faça uma igreja forte, para que nos faça uma igreja atuante, uma igreja vibrante, uma igreja que é fervorosa na busca pela presença do Espírito Santo. Então nós podemos fazer isso. Então eu quero convidar você a se colocar de pé, a abrir os seus lábios e clamar a Deus nesse momento. Vamos elevar um clamor a Deus. Ontem estivemos aqui no período da manhã, clamando, orando, intercedendo. Hoje eu quero começar esse momento também dessa forma. Clame ao Senhor, clame pelas famílias, clame ao Senhor pelos governantes, clame pelos enfermos, clame por aqueles que estão fracos, clame por aqueles que estão doentes espiritualmente, clame por aqueles que estão morrendo espiritualmente, ou que já estão mortos, para que o Senhor traga nova vida, traga um avivamento a essas pessoas. Abra os seus lábios e fale com o Senhor nessa hora, clame ao Senhor em nome de Jesus. Você tem autoridade dada por Deus, você é filho e filha amada do Senhor, então fale com Ele. Oh Deus bendito e santo, poderoso é o Teu nome. Nós louvamos ao Senhor Deus na beleza da Tua santidade, no poder desta mão que formou e que sustenta o universo, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor guarde o nosso coração do maligno, que o Senhor nos conduza, Pai amado, a sermos uma igreja transformada pelo poder do Evangelho, uma igreja que prega o verdadeiro Evangelho, que vive esse verdadeiro Evangelho, que o nome do Senhor seja exaltado por este povo, que se chama pelo Teu nome, Pai, que este povo se humilhe, que busque a Tua face de todo o coração, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa ouvir o clamor que se faz neste lugar, ó Pai. Inclina os Teus ouvidos, Senhor, e ouça, Deus, as palavras que saem dos nossos corações, ó Pai, que chegam no altar do Senhor. Que o Teu Espírito se faça presente neste lugar, ó Deus. Vem com poder, vem com autoridade, vem com compaixão, Senhor, e restaura o Teu povo, fortalece o Teu povo, levanta o Teu povo, Senhor, levanta esta igreja, levanta o povo do Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ter os olhos abertos, os ouvidos destampados, ó Pai, o coração quebrantado, Santo Deus, e que em nome de Jesus as nossas mãos estejam à disposição do Teu reino, ó Deus. Guarda os nossos passos, ó Deus, para que não venhamos a escorregar, mas que possamos pisar firmemente, Senhor, nos passos que Jesus já deu, ó Pai, e que em nome de Jesus a imagem e a semelhança de Jesus seja restaurada em sua igreja, de forma que nós possamos, ó Deus, ser agente de transformação do reino dos céus nesta terra, Pai, levando Jesus aos enfermos, aos doentes, ó Deus, levando Jesus àqueles que estão ansiosos, cansados, sobrecarregados, desesperados, ó Pai, levando Jesus à esperança da eternidade, Senhor, àqueles que estão fadados ao fracasso, ó Deus, nessa terra, que olham e que não enxergam esperança, não veem caminhos de saídas, ó Deus, que em nome de Jesus o Teu povo, Senhor, seja agente de transformação neste lugar, Deus. Deus Todo-Poderoso, ouça, Senhor, o Teu povo clama, o Teu povo pede, o Teu povo suplica, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos responder no Teu tempo, na Tua forma e do Teu jeito, de forma que só o Senhor seja glorificado, Pai. Bendito seja o nome do Senhor que nos trouxe aqui nesta manhã,
que trata os nossos corações, que ministra com poder e autoridade. Este é um momento apenas de celebração ao nome do Senhor, Pai, que salva, que cura, que restaura, que liberta, que reconcilia, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor, por meio do poder do Teu Santo Espírito, possa conduzir os louvores, as orações, a ministração da Tua Palavra, esses momentos de comunhão que passaremos aqui, ó Pai, que sejam todos para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Nós oramos, Deus Todo-Poderoso, no nome santo, poderoso, justo de Jesus Cristo. Amém, Pai, amém. Essa é a nossa oração, Senhor. Recebe a nossa oração e age conforme o Teu caráter santo, Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor, por meio do Espírito, possa nos conduzir nesses momentos de celebração. Não resista à palavra de Deus, não resista à ação do Espírito, não resista, não endureça o seu coração, mas permita que Deus fale com você. Que Deus quebrante o seu coração, que Deus toque naquilo que você não deixou ninguém tocar até hoje. Permita que Deus faça isso em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Aí sim, todo mundo de bom humor, isso é bom. Hoje é um domingo de ceia. A gente pensa muito, né? Porque na própria ceia de Jesus ele diz: façam isso em memória de mim. E durante uma das minhas meditações durante essa semana, eu li o capítulo 14 de João, que é exatamente sobre o que essa música fala. Elas são citações daquilo que Jesus já havia dito, né? E dentro daquele capítulo eu vi como Jesus deu diversas promessas para cada um de nós. Ele prometeu que se nós nos aproximássemos dele, nós teríamos um caminho para o Pai. Ele nos prometeu de que nos daria paz, uma paz que o mundo não pode nos dar. Ele nos prometeu que Ele não iria nos deixar órfãos, mas que Ele deixaria o Espírito Santo. Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que Ele disse. Assim como hoje nós fazemos tudo em memória dele. E não só isso, gente, mas ele prometeu que iria voltar. Ele prometeu que a morte não seria o fim, não seria forte o suficiente para pará-lo, assim como não foi, e hoje louvamos por isso. E ele prometeu que vai voltar, que está conosco a todo instante, e mesmo assim ele voltará para levar cada um de nós. Então, nessa manhã, que possamos pensar sobre o sacrifício de Jesus com alegria, porque ele mesmo falou, ele disse o seguinte, deixa eu ver aqui, cadê? Puxa, eu perdi, não tem problema, mas ele diz assim: se vocês soubessem se vocês soubessem quem eu sou, da onde eu vim, vocês ficariam felizes por saber que eu vou voltar para o Pai, que é maior do que eu. Então que cada um de nós possa cantar essa música, pensar nas palavras do Senhor com alegria e louvar a Ele pelo sacrifício que Ele prestou na cruz para cada um de nós, amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Amém. O único caminho, a verdade, a vida ao nosso alcance. Se
me amares verdadeiramente, capacita-nos, Senhor. Guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei. Manifesta-se no nosso meio, Senhor. A Ele. Manifesta-se no nosso meio. Age poderosamente com o teu amor. Transforma cada um dos corações, Pai amado. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Age poderosamente. A Ele. Age, Senhor, nas nossas vidas. Transforma cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de trazer a lembrança de vocês uma coisa. Foi qualquer um que morreu por nós na cruz? Quem foi? Jesus era o quê? Quem? Exatamente, o Filho de Deus. Em Filipenses 2, pelo versículo 6, ele diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que cada um de nós possa declarar a glória de Jesus e reconhecer como Ele foi humilde e deixou de considerar-se como Deus para se tornar humano, humilhar-se e morrer por cada um de nós quando ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos do Senhor. Ele foi o Deus que se sacrificou por cada um de nós, e o Senhor o glorificou na mais alta honra, para que Ele fosse o nome acima de todo nome, Jesus. Amém? Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões,
e o castigo que nos traz a paz. Ele que levou Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Clame pelo nome dele. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Não, não há. Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Oh Pai, Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. que a tua igreja clame pelo teu nome. Jesus, O nome que está acima de todo nome. Nome poderoso, Salvador, do Cristo que um dia morreu por cada um de nós. Não há outro nome que podemos desejar. Não há outro nome para quem clamar. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Aquele que pode salvar a humanidade. Porque verdadeiramente pela graça de Deus, cada um de nós foi salvo na cruz, pelo sacrifício do próprio perfeito Filho de Deus. Nós não merecíamos, deveríamos ter tomado o lugar dele, mas pela graça de Jesus somos salvos hoje. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Amém. Pode se sentar, vamos passar para o momento de ofertas. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. O Senhor disse a Moisés: olha, receba as ofertas aí daquele povo que quer dar de bom coração, receba-as. Então nessa manhã, né, nós somos convidados a dar uma oferta de bom coração, com um coração grato, né? Apesar de todas as dificuldades que cada um enfrenta na sua profissão, nós somos gratos a Deus, né? Eu trabalho como autônoma e a gente vive de precatório, né? E o governo tem empreendido os precatórios há muito tempo. E
o governo acha que os precatórios são deles, né? Então, quando tem uma dívida, alguma coisa, eles vão em cima dos precatórios lá e segura. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então a gente coloca na mão do Senhor, porque Deus é Deus sobre as nossas vidas. E cada um tem as suas dificuldades, né? Cada um tem a sua dificuldade na sua empresa. Tem empresa que paga direitinho, né? Paga em dia. Mas Deus conhece todas as coisas, irmãos. Mas nesta manhã, independente de qualquer circunstância, aquilo que você pode ofertar, dê de bom coração, né? Para que o Senhor possa receber a sua oferta, para que você possa entregar com alegria diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela sua imensa graça, o seu infinito amor. Nós te louvamos por mais uma manhã, estarmos aqui para te louvarmos e agradecermos, Senhor, pelo dom da vida, porque vivemos, porque temos aonde morar, nós temos, Senhor Deus, todos os dias a nossa alimentação, e o Senhor até tem nos permitido compartilhar com outros, e isso é motivo de alegria, ó Senhor. Queremos te pedir que o Senhor abençoe, ó Senhor, nesta manhã, o emprego de cada irmão aqui, os aposentados, Senhor, os pensionistas. Queremos te apresentar os desempregados, aqueles que estão, Senhor, de uma certa forma insatisfeitos, e têm razão por estar insatisfeitos, mas que o Senhor abra no momento oportuno uma porta melhor de emprego, ó Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Queremos colocar, Senhor, tudo nas tuas mãos, porque muitos aqui, Senhor, dependem de políticas do governo, e nós queremos te pedir que o Senhor abençoe, Senhor, para que nós não possamos ser prejudicados, ó Senhor Deus. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, porque a sua palavra diz que o Senhor reina acima dos reis, que o coração do rei está nas tuas mãos. Então nós colocamos tudo nas tuas mãos e te pedimos que esse ano seja um ano de provisão, de bênção, de abundância na sua presença, que possamos testemunhar, Senhor Deus, a tua fidelidade, a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos, e que haja uma boa administração dessas ofertas, desses dízimos que de bom coração são colocados na sua presença, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Os irmãos podem vir trazendo as ofertas ao gasofilaço, enquanto nós cantamos o próximo louvor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. O Senhor nunca nos desampara. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Ó Senhor, preparado pra mim. louvado seja o Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. O teu amor permanece firme, sempre há de existir
um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. A tua igreja se rende. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Derrame-se tudo o que nós precisamos, todo o nosso sustento, toda a nossa proteção, tudo necessário para as nossas vidas está em Jesus. Lance-se aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Nós nos rendemos, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És Tudo que nós precisamos. Não há nada nesse mundo que possa preencher o vazio do nosso coração, que necessita tanto de Ti. Senhor, a Tua igreja se lança aos Teus braços, sabendo que não é perfeita, mas que o Senhor é o único caminho verdadeiro até o Pai. Senhor, o nosso refúgio, proteção, o nome dEle é Jesus. Clame pelo nome dEle. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos salvar, nos transformar. Nós estamos rendidos diante da Tua presença, Pai amado. Nos colocamos com toda a disposição do nosso coração, desejando uma mudança verdadeira, um avivamento real nos nossos corações. Só o Senhor é o caminho correto para levar-nos até o Pai. Não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra verdade. O Teu sacrifício o Senhor aceitou em prol de cada um de nós, e hoje nós, como pecadores, podemos nos render perante a Tua presença, colocar os nossos corações diante de Ti e verdadeiramente rogar pela Tua presença, pelo Teu agir nas nossas vidas, para que poderosamente possamos ser salvos, não mediante nada que nós podemos fazer, mas pela graça do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Louvado seja o Teu nome, Pai amado. Essa é a oração dos nossos corações, Pai amado. Pedimos para que mais e mais o Senhor possa agir sobre cada um de nós, Senhor meu Deus. A nossa próxima oração, Senhor, que vem do fundo do coração da Tua igreja, é para que o Senhor ressuscite cada um de nós, porque essa igreja precisa do Senhor, o único que por tantas vezes trouxe paz aos nossos corações. A Tua palavra fala, mesmo no capítulo de João, se eu não me engano, no versículo 13, quando Lázaro morre, a Marta se encontra com Jesus e fala, ele morreu porque o Senhor não estava aqui. Entretanto, eu sei que Deus vai fazer qualquer coisa que você pedir. E o próprio Jesus diz, o Lázaro vai ressuscitar. E verdadeiramente, se você pedir a Deus, como diz a palavra do Senhor, peçam qualquer coisa em meu nome a Deus e eu farei, para glorificar o nome do Pai. Se vocês pedirem em meu nome, as nossas orações são em nome de Jesus, e o nosso louvor são para o nome de Jesus. Ressuscita a Tua igreja poderosamente, age nos nossos corações, Senhor. Tira todo o pecado que continua nos afastando de Ti, continua nos tirando da Tua presença, continua impedindo que nós venhamos a nos entregar plenamente ao Senhor, que o nosso coração possa se render a Ti, e que verdadeiramente essa igreja ressuscite para a glória do Senhor Jesus, amém? Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado.
necessitamos, Senhor. Oramos pela mudança. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Oramos, Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Rogamos ao Mestre dos Mestres, o único capaz de transformar as nossas vidas. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Ainda há esperança para nós, Senhor. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem Só todo Jesus poder. pode. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, Muda a história dessa igreja, transforma-nos, ressuscita o sonho de viver para Jesus. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Pai do céu, verdadeiramente oramos pela nossa ressurreição. O Senhor sabe como muitos aqui podem estar mortos no pecado, como nós não temos noção nenhuma, Senhor, de verdadeiramente entender se todos aqui estão dispostos na Tua presença, mas viemos colocar a igreja de Monte Santo diante da Tua presença e orar ao Senhor, pedindo por uma transformação verdadeira. Apenas o Deus que ressuscitou Lázaro, apenas o Cristo que morreu por cada um de nós, é o único caminho, a verdade e a vida. Oramos pela Tua salvação, oramos pela Tua transformação, para que haja um reavivamento verdadeiro nessa igreja, para que os nossos corações estejam dispostos, entregues, rendidos na Tua presença, e oramos para que mais e mais, poderosamente, possamos liberar todas as nossas barreiras, todas as prisões que ainda continuam nos impedindo de ir até o Senhor,
que cada uma das cadeias, cada uma das correntes que nos prendem a esse mundo, aos vícios, aos pecados, aos erros, Senhor, que tudo isso venha cair por terra em nome de Jesus, e que Deus santo e poderoso nome possa salvar cada um de nós. É a oração da tua igreja nessa manhã. Oramos para que mais e mais o Senhor continue falando, e para que a tua palavra reine sobre os nossos corações, possamos ouvi-la com gratidão e praticá-la. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As palmas louvam ao Senhor. A igreja pode se assentar. Ontem tivemos um período maravilhoso de oração aqui. Deus falou poderosamente aos nossos corações. Aqueles que estiveram, puderam vivenciar, puderam desfrutar e apreciar daquilo que o Senhor falou conosco. Quanto à ministração, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor para compartilharmos o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Tiago, irmão de Jesus, um dos apóstolos, uma das colunas da igreja. Tiago, conhecido como joelho de camelo, porque vivia uma vida de oração intensa, passava muitas e muitas horas de joelho e os seus joelhos ficavam muito calejados. Por isso ele era conhecido como joelho de camelo, um homem de oração, um homem que buscava a presença de Deus, um homem que entendia que a nossa teoria não poderia estar desassociado da nossa prática. E ele fala para nós, no capítulo 1, a partir do verso 19: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Essa é uma palavra que precisa ser colocada nos nossos corações, nas nossas mentes. Essa é uma palavra que precisa ser lida todos os dias por nós, porque ela nos tira de uma zona de conforto. Muitas vezes nós achamos que o Evangelho é apenas uma teoria, que é uma história bonita, que é uma história linda, que a gente lê, se emociona, chora, e que ela fica presa ali, mas não. O Evangelho não é teoria, o Evangelho é vida em ação, o Evangelho é vida prática. E Tiago sabia disso. Tiago tinha essa certeza de que o Evangelho ele não pode ser restringido apenas ao que a gente fala. E infelizmente nos dias atuais é o que a gente mais vê: igrejas que falam muito, pessoas que falam demais. Nos dias atuais nós olhamos o retrato da nossa sociedade e vemos pessoas irritadas, cheias de raiva. Vemos pessoas que falam demais, falam, e pessoas surdas. Esse é um retrato da nossa sociedade. As pessoas não têm mais tolerância, elas são realmente tomadas pela raiva. Qualquer coisa explode. Qualquer coisa solta um palavrão. Qualquer coisa senta a mão no outro. E falam: eu vou fazer tal coisa, porque eu posso, eu faço, eu vou, e eu... Falamos muito. E pelo fato de falarmos demais e vivermos uma vida de muita ira, nós quase não ouvimos, quase não temos tempo ou espaço para ouvir, para acolher o sofrimento do outro. E em contrapartida, quase não existe espaço para a gente colocar o nosso próprio sofrimento. E quando a gente vem no domingo para a igreja, cantamos louvores maravilhosos, lindos.
que tocam a nossa alma, tocam o nosso coração. Compartilhamos momentos de oração. Ouvimos a mensagem que é pregada. Mas parece que quando a gente sai daqui, a gente esquece o que foi falado. Quando chega a segunda-feira, eu não consigo colocar em prática aquilo que eu ouvi no domingo. Parece que eu não consigo trazer ao meu coração a alegria, a disposição do louvor que eu vivi, que eu cantei, que eu senti. Porque eu sou tomado pelo contexto em que eu vivo. Eu sou tomado pelas notícias. Quando eu abro as mídias sociais, os jornais, quando eu ligo a televisão, é enchente, é jovem que matou um idoso por causa de um celular. São motoboys que chegam para assaltar um povo. Não que todo motoboy seja bandido, não, mas eles usam, né, infelizmente, a figura dos motoboys para fazer isso. Pessoas morrendo, pessoas matando umas às outras, pessoas se suicidando, pessoas perdendo tudo, enchentes como tivemos aí nessa semana. Quando olhamos para o outro lado do oceano, nós vemos um presidente que assume e acha que ele é o próprio Deus. Ele vai a uma igreja, ouve a palavra, e ele não gosta da palavra que foi pregada. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito. Essa pregadora tem que vir me pedir desculpas pelo que ela falou. Mas o que ela falou de tão louco, de tão ofensivo? Ela falou o que o Evangelho está falando no final aqui do capítulo 1 de Tiago. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidem dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixem corromper pelo mundo. Cuidem também dos estrangeiros. O que aquela pregadora disse? O que a bispa disse dentro da igreja no momento da ministração? Que deveria haver misericórdia. Que deveria haver misericórdia para as crianças que vivem naquele país, para os pobres, para os estrangeiros. E aquilo para aquele homem foi uma ofensa. O Evangelho ofendeu a ele, porque ele se acha o próprio Deus. E infelizmente é esse tipo de coisa que a gente vê no mundo. Pessoas rogando para si o lugar de Deus. Essa semana eu estava vendo a chegada do rapaz lá do Neymar, né, no Santos. E entre as entrevistas que foram feitas, teve um rapaz que foi entrevistado que falou assim: cara, a volta do Neymar é igual a volta de Jesus. Eu falei: opa! Sabe quando você está zapeando ali, você para e começa a assistir e tal, esperando ali para ver o negócio? E de repente veio aquela frase que peraí, calma aí. Então a volta do Neymar é igual a volta de Jesus? Peraí, ou a gente não conhece o Evangelho, ou a gente não conhece Jesus. Alguma coisa está errada. Eu entendi que dentro daquele contexto em que aquele rapaz ou que aquela torcida vive, passaram por momentos difíceis, complicados, e que agora existia uma esperança de algo novo acontecer. Mas comparar Neymar com Jesus é muito, para mim, né? E quando a gente olha e presta atenção no Evangelho, tem um escritor coreano, que eu não vou me atrever a falar o nome dele, porque eu não vou conseguir. Eu só sei que ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço, né? E ele foi muito feliz na abordagem que ele fez, porque ele retrata que a nossa sociedade antigamente, até por volta aí da década de 60, nós vivíamos uma sociedade do controle, uma sociedade da censura.
Mas nos tempos atuais, nós estamos vivendo uma sociedade do cansaço, que é uma sociedade que tem foco no desempenho. Você tem que ser melhor naquilo que você faz. Você tem que fazer e fazer mais e fazer cada vez mais. É uma sociedade, segundo ele, que é marcada pela positividade, é uma potência de positividade. Está tudo desabando, tá uma tranqueira só. Não, mas vai dar tudo certo, relaxa. Não se preocupa não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, não se preocupa não. Extrema positividade. A sociedade é marcada pelo doping. Nunca na história da humanidade se tomou tanto remédio, tanto suplemento, tantas coisas. Uma sociedade marcada pelo físico, né? Quantas e quantas academias não estão abrindo? Cada esquina você tem 1, 2 academias. Por quê? Nós temos que ter um físico privilegiado. É importante a gente fazer exercício físico? Sim, é importante para a nossa saúde. Mas a forma como está sendo colocada nessa sociedade é: você tem que fazer, você é obrigado a fazer, você precisa fazer. Por quê? Porque está todo mundo fazendo. E você tem que ter um desempenho cada vez melhor. Um dia você está levantando 10 quilos, no outro você já tem que levantar 20. Passou uma semana, já tem que estar com 50. E aquilo que era para fazer bem, tem o efeito rebote contrário, faz mal. Uma sociedade totalmente conduzida por culpas, sofrimentos, frustrações e decepções. Nós sempre estamos procurando um culpado para as coisas. A culpa é sua. Aconteceu alguma coisa, a culpa é de não sei quem. A gente sempre procura um culpado. A gente está sempre procurando aumentar o sofrimento alheio, as frustrações, as decepções. Por quê? Porque nós criamos expectativas muito altas. Nós esperamos demais de quem tem tão pouco para nos dar. Um povo espera muito de um presidente que se acha Deus, mas ele não tem isso para dar. Um povo espera demais de um jogador, porque ele tem que ter alto desempenho, porque ele recebe salários milionários, mas uma contusão, algo qualquer, pode fazer com que aquele sonho vá para o ralo, e acabou a esperança. Cônjuges colocam expectativas demais uns dos outros, porque ele tem que me dar tudo, ela tem que fazer tudo, porque ele tem que ser o melhor marido, ela tem que ser a melhor esposa, porque ele não pode errar, porque ela não pode errar. Os filhos levam cargas pesadas, vindas dos pais muitas vezes, porque já que eu não consegui ser alguém, você tem que ser, e você vai fazer isso, e você vai fazer aquilo, e direciona o que os filhos têm que fazer, têm que estudar, têm que comer, cargas demais, peso demais, expectativas altas, frustrações na mesma proporção, decepções iguais. E esse tipo de vida tem aumentado as enfermidades como depressão, TDAH, síndrome de burnout, cansaço, estafa, fadiga. Esse é o tipo de sociedade que a gente está vivendo. É esse o tipo de contexto que nós desfrutamos todos os dias. E uma das coisas que essa sociedade do cansaço, que é descrita por este filósofo coreano, diz, é que os discursos não acompanham a realidade. Uma das marcas dessa sociedade é que a gente fala, mas não faz. E isso me leva de volta a pensar em antigas figuras que nós vemos no Evangelho, figuras que nós conhecemos como fariseus, homens que colocavam cargas pesadas demais nas costas do povo. Você tem que fazer isso, você tem que cumprir aquilo,
E se você não fizer, você vai para o inferno. Mas quando eu olho o Evangelho de Jesus, quando eu vejo uma descrição dessa, que Tiago coloca para nós, Tiago não está falando de alto desempenho, ele está falando para a gente viver uma vida cristã que realmente condiza com aquilo que a gente acredita. É isso que ele está dizendo. Quando eu vejo pessoas comparando ídolos, pessoas importantes com Jesus, eu só posso pensar na seguinte questão, de que o Deus que nós criamos fala mais de quem nós somos do que de quem realmente Ele é. Se eu sou uma pessoa racista, o Deus que eu vou idealizar, Ele não gosta de pessoas que não sejam da mesma raça que a minha. Se eu sou um homofóbico, eu não vou o meu Deus, Ele não vai também acolher ou gostar de pessoas que tenham preferências sexuais diferentes da minha. Se eu sou uma pessoa que tenho posses, o Deus que eu vou crer é um Deus que não gosta muito de pobre. É um Deus que vai privilegiar os ricos. Porque é o tipo de Deus que eu crio a partir das minhas expectativas, a partir das minhas regras morais, a partir das minhas expectativas mesmo, né? E isso faz com que nós tenhamos muita dificuldade de enxergar o verdadeiro Deus. Porque a gente reduz o Deus Todo-Poderoso a um ídolo, que nós criamos a nossa imagem e a nossa semelhança. E a partir do momento que esse ídolo não faz aquilo que eu espero, eu fico irritado. E eu falo demais com ele. E eu não consigo ouvir o sofrimento do outro, porque o meu sofrimento grita para mim mesmo. E o que eu posso fazer? Como fugir dessa realidade complicada de uma sociedade caracterizada pelo desempenho, pelo cansaço? Quantos de nós não vivemos cansados e sobrecarregados, correndo atrás do vento? Tiago, acho que quando ele escreveu essa passagem, ele estava pensando lá no que Mateus escreveu. Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, 5, 6 e 7, quando ele fala do Sermão do Monte, quando Jesus está falando do Sermão do Monte. E o mais interessante é que quando Jesus falava desse sermão, quando Jesus estava vivo, encarnado, vivia como um ser humano, esse mesmo Tiago não acreditava no que ele dizia. Esse mesmo Tiago e os seus irmãos, os irmãos de Jesus, eles não criam que Jesus era realmente o Messias. Só depois que eles foram crer em Jesus, quando Jesus ressuscitou, e eles viram que realmente tudo o que aquele irmão havia dito era verdade, e de que ele realmente era o Filho de Deus. Quando olhamos o Evangelho, quando nos prestamos a ouvir realmente o que o Evangelho fala aos nossos corações, nós entendemos que ele não é apenas um conjunto de regras e práticas, de regras e mandamentos, mas ele é um estilo de vida. O Evangelho que Jesus nos ensinou, ele vai muito além de uma teoria, e Jesus mostrou isso, quando ele termina o Sermão do Monte, no final do capítulo 7, ele nos faz lembrar o que Isaías 53, que a gente cantou aqui, falou. Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades.
Uma vez que Jesus termina de ensinar aquelas pessoas a amar os seus inimigos, a perdoar uns aos outros, a não adulterar, a buscar uma vida de oração, a buscar uma vida de jejum, de ofertas, a não procurar o divórcio, não viver pela ira, porque a ira não vai produzir a justiça de Deus. A sua ira, o fato de você ficar irado, bravo, nervoso, não vai produzir uma justiça divina, mas vai sobrecarregar o seu coração e vai te trazer problemas relacionais, porque a sua ira pode ofender alguém com palavras, ou a ira pode ofender ou machucar alguém fisicamente. Jesus, quando ele termina aquele ensino, as pessoas estavam maravilhadas. Nossa, ele é diferente dos fariseus, porque o fariseu ele fala, mas ele não faz. Este Jesus, ele fala como quem tem autoridade, como alguém que sabe do que ele está dizendo. E Jesus sabia. As pessoas ficavam maravilhadas. Mas Jesus não resumia o Evangelho apenas a ensinamentos teóricos. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, a partir do capítulo 8 até o final do capítulo 9, Jesus coloca em prática aquilo que ele havia dito. E ele traz à memória daquelas pessoas o que Isaías, no capítulo 53, havia falado, que ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E ele realmente foi levando sobre si as doenças, porque a primeira coisa que ele faz depois do Sermão do Monte é ser confrontado por um leproso. O leproso vem, e a lepra naquele momento, naquela sociedade, era a representação do pecado. Se você tinha lepra, é porque você é um pecador, ponto. Era aquilo que definia, uma das coisas que definia que você era um pecador, era o fato de você ter lepra. E um leproso era excluído da sociedade, vivia à margem, longe de tudo e longe de todos. Uma vez que você fosse diagnosticado com lepra, você perdia família, trabalho, você não poderia ir ao templo, você não poderia ir ao mercado, você não poderia fazer nada, você não poderia ir a lugar onde pessoas estivessem ali, porque era extremamente contagioso. Muitos diziam que só o fato de respirar o mesmo ar já contaminava. E aquele homem vai à presença de Jesus, cai de joelhos na presença dele e diz a ele: se você quiser, você pode me curar. Jesus diz: eu quero. E Jesus toca nele para escandalizar todo mundo, porque não, quem vai tocar no leproso? Jesus toca no leproso. E esse homem é purificado. Esse homem é totalmente limpo da lepra. Mas não para por aí, Jesus cura o servo do centurião apenas com a palavra. Olha, eu não preciso estar lá fisicamente para que esse homem seja curado, mas a minha palavra pode curá-lo. Você crê nisso? Eu creio, então vai ser feito conforme a sua fé. E aquele homem foi curado. Quando ele volta para casa com Pedro, para a casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro ardendo em febre. Jesus vai ao encontro daquela mulher, ele toca nela e a febre vai embora. E a palavra diz que imediatamente ela começa a servi-lo, porque ela foi curada, ela foi transformada. Jesus continua e atravessa o mar da Galileia até Gadara, para libertar um homem que estava sendo afligido por demônios. E Jesus cura aquele homem, liberta aquele homem da aflição de demônios. Jesus cura um paralítico que é trazido a ele no capítulo. E as pessoas ficam na dúvida: não, mas perdoar pecados e curar um paralítico? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre tudo e todos, e sobre doenças, eu ordeno, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Ele era um paralítico, e Jesus cura aquele homem. Quando Jesus vai andando pela coletoria, os olhos de Jesus
encontram com Mateus. Alguém que as pessoas diziam: olha, esse aí, mas nem o Messias pode salvar. Esse já tem cadeira cativa no inferno. Mas os olhos de Jesus encontram com Mateus. E Mateus é totalmente tomado por aquele olhar. É como se Jesus olhasse a alma de Mateus. É como se Jesus, olhando para Mateus, visse todo o sofrimento que Mateus havia passado até aquele momento. E que todo o dinheiro do mundo não poderia curá-lo. Mas quando Jesus diz para ele: siga-me, ele larga tudo e segue Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nós precisamos ouvir. Esse é o Evangelho que afasta a ira. Esse é o Evangelho que nos permite calarmos para ouvir a voz de Deus. E quando o Evangelho ele é colocado em prática, ele afasta demônios, ele afasta enfermidades, ele afasta doenças. Quando o Evangelho é vivido no nosso dia a dia, ele nos leva à celebração, a uma festa, que é o que acontece no capítulo 9 de Mateus. Jesus, quando ele chama Mateus, e um barato que Jesus ele já convida e já fala: ó, vai ter uma festa lá na sua casa hoje, tá? Siga-me. Sim, eu vou segui-lo. Então, já que você vai me seguir, a gente vai fazer uma festa na sua casa. E você vai pagar. Ok? Churrasco é por sua conta. Bebidas e comidas é por sua conta. E toda essa galera aqui vai comigo. Esse povo todo que está me seguindo aqui, vai junto. E a gente vai para sua casa. Tá bom, Senhor. Só que quando existe celebração, porque pessoas foram curadas, libertas, pessoas foram restauradas, quando existe a celebração porque o Evangelho está sendo vivido, está transformando pessoas, naquele mesmo lugar onde as pessoas que foram curadas, libertas, restauradas e transformadas, estão ali sentadas celebrando com Jesus, pecadores, prostitutas, ladrões, publicanos, estão à mesa com Jesus. Tem aquele grupinho que não entende nada, que acha aquilo um absurdo e se sente ofendido, fariseus. E tem um outro grupo que se erguia a João e que também não está entendendo por que aquele povo não faz um jejum. Porque, poxa, o João Batista ensinou a gente a fazer jejum e tudo mais, e agora chega Jesus que fala que é o Messias, mas não tem jejum? Não tem jejum quando Jesus está presente? Jesus fala: olha, imagina que isso tudo o que aconteceu, a gente está celebrando agora. A gente vai fazer uma festa, vai fazer um churrasco, para fazer jejum? Não tem lógica. A gente vai montar uma mesa grande, uma mesa linda, para compartilhar o momento da comunhão, da libertação, da cura, da restauração. E a gente não vai poder comer? Não, esse é o momento de celebração. Por quê? Porque o Cristo está presente. Ele está encarnado, Ele está vivendo e Ele está mostrando o que é viver o Evangelho. Ele está mostrando como a igreja deve viver o seu dia a dia, dependendo de Deus, ouvindo a palavra, dependendo do poder e da ação do Espírito Santo. E os fariseus: como é que o seu mestre come com pecadores, com publicanos, com ladrões, com prostitutas? A questão maior não é essa, mas por que essas pessoas se sentem à vontade para sentar à mesa com Jesus? Porque elas não são julgadas, elas não são rejeitadas, elas não são excluídas, mas elas são incluídas, elas são acolhidas, e elas entenderam que o Evangelho, ele precisa romper a teoria e se tornar algo prático, que é o que o nosso querido Tiago está dizendo. Se você vive uma religião apenas de teorias, essa sua religião não agrada a Deus. Se você vê alguém dizendo: olha, eu estou com fome,
e você tem recursos para poder sanar com a fome daquela pessoa, e você não faz nada, diz apenas: olha, vá em paz e que Deus te abençoe. Essa sua religião não agrada a Deus. Isso não é evangelho, mas é realmente apenas uma religião, focada em regras e mandamentos, em um discurso que não vira prática, que não cura, que não liberta, que não transforma. Quando olhamos o evangelho verdadeiro de Jesus, vivido na prática, nós somos confrontados a sair de uma zona de conforto e ir para o confronto do nosso dia a dia. Muitas vezes eu vejo as pessoas lendo o Antigo Testamento, e quando leem, descobrem que Deus permitiu que o povo dele, que o povo amado, que o povo fosse para o exílio, passasse 70 anos como escravos. E as pessoas falam: mas como é que Deus pode ser amor se Ele permite isso? Se Ele permite essas coisas? E aí eu estava lendo o texto de Ezequiel esses dias, e lá em Ezequiel, no capítulo 33, ele diz para nós como que era a sociedade daquela época, e como era a igreja, a reunião, o povo de Israel, que era o povo de Deus, a representação da igreja naquele tempo. Lá em Isaías 33, no verso 25, o Senhor vai descrever para nós como que era a sociedade. Portanto, digo-lhes: assim diz o Senhor soberano: vocês comem carne com sangue, adoram ídolos, assassinam inocentes, e acreditam mesmo que a terra deve ser sua? Assassinos, idólatras e adúlteros, acaso vocês deveriam possuir a terra? Mas não é apenas isso, porque hoje a gente também tem isso, não tem? Assassinos, idólatras, adúlteros, e tem muito mais. A lista é muito maior do que apenas essa. Tem pedófilos, tem feminicidas, e tem um monte de outros nomes aí que o pessoal vai dando, vai só aumentando a lista. Mas como que era a atitude do povo de Deus naquela época? Qual era o problema daquela época no povo de Deus que fez com que esse povo fosse levado para o exílio? Olha a atitude do povo, a partir do verso 30 de Ezequiel 33. Filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Dizem uns aos outros: venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Eles vêm, fingindo ser sinceros, e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Têm a boca cheia de palavras sensuais, e seu coração só quer dinheiro. Eles consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz, ou toca belas músicas num instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém, todas essas terríveis coisas acontecerem, elas certamente acontecerão, saberão que um profeta esteve no meio deles. Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que as pessoas vão às igrejas, ouvem o homem de Deus, ou a mulher de Deus pregando a palavra, e aquilo para eles é apenas um divertimento, um passatempo, como se estivessem ouvindo uma linda canção, algo que afague o seu ego, mas que não tem intenção nenhuma no seu coração de colocar aquelas palavras que foram ouvidas em prática? Será que isso acontece nos dias de hoje? Talvez uma das coisas que a gente veja menos ser colocada em prática é a palavra de Deus. E lá em Amós, ele continua falando a mesma coisa, em Amós no capítulo 8, no verso 5, não vem a hora de acabar o sábado e as festas religiosas terminarem,
para que voltem a fazer seus negócios. As pessoas nos tempos de Amós iam para os sábados, né, que eram os cultos deles, e não via a hora daquele negócio terminar, para eles voltarem aos seus negócios, aos seus afazeres, para ganhar dinheiro, porque era esse o grande objetivo do coração deles: ganhar dinheiro e desfrutar de prazeres. Será que mudou muito isso nos dias de hoje? As pessoas não estão mais tão determinadas a buscar prazeres ou a ganhar dinheiro? Eu acho que não. As pessoas continuam determinadas a ganhar dinheiro e a gastá-las nos seus prazeres. Muitas igrejas, irmãos, estão cheias de pessoas vazias, porque ouvem, ou melhor, escutam, né? Elas escutam uma mensagem, mas não têm intenção de colocar essa mensagem em prática na sua vida. Porque esse Deus que é pregado do púlpito é muito bonito, é muito bonzinho. Ele liberta, ele cura, ele restaura, ele reconcilia, mas é bonzinho para o outro, para mim não serve. Porque ele fala que eu tenho que perdoar o meu inimigo, eu tenho que orar e tenho que amar o meu inimigo. Ele fala que eu não posso adulterar, ele fala que eu não posso trair, ele fala que eu não posso me irar, que eu não posso xingar, que eu não posso isso, que eu não posso... Esse Deus, para mim, não serve. E aí é onde nós encontramos muitas pessoas que dizem: ah, eu sou cristão, eu sou crente sim, eu vou na igreja A, B, C. Mas quando você começa a olhar a vida daquela pessoa, não tem nada de Jesus na vida dela. Ela é tão mundana quanto qualquer outra pessoa. Ela é tão carnal quanto alguém que nunca ouviu falar de Jesus, mas a diferença é que ela está na igreja todo domingo. Ela ouve, ela escuta, né? Mas ela não ouve. E ela fica irada quando é falado alguma coisa que... o pastor está falando porque ele não conhece a minha vida. Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Se eu não trabalhar, quem é que vai trabalhar? Se eu não colocar comida na minha mesa, quem é que vai colocar? Se eu. Voltamos ao eu individual e esquecemos que no Evangelho de Jesus, no reino de Deus, esse eu precisa morrer, para que o nós possa viver. Enquanto houver o eu, o nós não existe. Enquanto houver apenas teoria, o Evangelho não acontece. Enquanto houver só oração sem ação, não acontece, não muda nada. Não adianta a gente apenas orar, nós temos que agir, temos que ter atitudes, que é isso que o Tiago fala, que é isso que o Ezequiel diz. Esse povo, eles ouvem as palavras, mas não põem em prática. Ouvir e não praticar, irmãos, é a mesma coisa de você olhar no espelho de manhã, aí você vai lá, arruma, tal, penteia o cabelo, escova o dente, tudo bonitinho, barará, barará, aí você sai da frente do espelho, vai para a cozinha, aí você fica: nossa, será que eu penteei o cabelo? Não sei. Nossa, será que eu joguei uma água no rosto, tirei a remela dos olhos? Não sei. Por quê? É a mesma coisa. Você está aqui escutando tudo que eu estou falando, mas se você não colocar nada disso aqui que foi falado na prática, se você ouviu o que Jesus ensinou e não viveu o que Jesus ensinou, é exatamente a mesma coisa de olhar no espelho, sair e depois não lembrar se você tirou a remela do olho, se você penteou o cabelo ou não. Porque é a mesma coisa. É bonito, é legal, mas eu não sei se isso serve para mim, eu não sei se isso cabe na minha vida. E ainda tem aqueles que falam assim, né? Mas eu acho que eu vou esperar um pouco. Eu vou esperar porque eu ainda não estou pronto para esse negócio de evangelho e tal, para viver desse jeito aí, né? Não, irmão, não é tempo de espera. Se você prestar atenção na palavra, se você conhece pelo menos um pouco da palavra, você vai ver que o Noé, ele não esperou a chuva cair para ele começar a construir a arca.
Ah, não, Deus falou que vai cair um dilúvio, uma chuva, mas nunca tinha caído chuva, água do céu, até aquele momento. A água que irrigava era a água que brotava do solo. Mas Deus falou, vai vir um dilúvio, vou destruir a terra, vou limpar tudo, tal. Ah, então tá bom. Já que o Senhor vai, quando começar a chover, eu começo a construir a arca. Não, ele não esperou. Ele levou 120 anos para construir aquela arca. Ele precisou dar o primeiro passo. Ele precisou sair da zona de conforto. Ele precisou sair da oração e partir para a ação. É para construir uma arca? É. Como é que faz? Não sei, mas o Senhor vai me orientar e eu vou fazer. Está tudo certo, vamos lá. O Abraão. Quando a gente vê a vida de Abraão, ele não esperou ver a terra prometida. Tira uma foto para mim, Deus, da terra prometida. E aí depois que você me mostrar a terra prometida, com o que tem lá e tudo mais, aí eu decido se eu vou sair da casa do meu pai, do meio dos meus parentes, e pegar esse lugar aí que o Senhor me passou. Me dá o endereço direitinho, tá bom? Tira uma foto para mim lá do panorâmica, assim, já que o Senhor está em cima, tira uma foto panorâmica. E aí me mostra, para eu ver a terra prometida. E aí eu decido se eu vou ou não. Davi não esperou ser rei para enfrentar gigante. Davi era apenas um adolescente, que já matava urso, leão, e derrubou um gigante que nem o maior, o mais forte dos soldados conseguiu. Ele não esperou ser rei para poder começar a enfrentar os seus gigantes. O que você está esperando para colocar em prática aquilo que Deus tem para você? Você está esperando o momento perfeito? Todos aqueles que esperam o momento perfeito perdem a oportunidade de ver a providência de Deus em ação nas suas próprias vidas. Enquanto você fica sentado esperando o momento perfeito aparecer, a vida está rodando, gente. A vida não para, o tempo continua girando. Eu tenho um sonho de tal e tal e tal. E o que você está fazendo para realizar esse sonho? Está sentado e orando? Pode ficar sentado e orando, você vai morrer, vai virar uma caveira aí, e não vai acontecer nada, se você não tiver uma ação. Deus pode realizar esse sonho? Pode. Mas o que é para mim e para você, o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. A gente quer uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja fervorosa, e o que a gente está fazendo para isso acontecer? A gente quer um casamento maravilhoso, mas como é que você está cuidando do seu cônjuge? Que a gente fala, né? Pastor, eu quero ter um casamento dos sonhos, né? E tal, tipo o casamento da Disney. E casaram-se, foram felizes para sempre. Mas a Disney não mostra o dia seguinte, né? Quando você acorda junto com o outro e tem bafo, o cabelo está todo desse tamanho, a cara está amassada, tudo inchada, né? A Disney não mostra as princesas dessa forma. E a gente vive o dia a dia. A gente vive o Evangelho na prática. Nós decidimos encontrar uma pessoa com quem dividir a vida, os sonhos, os medos e as angústias, mas a gente precisa cuidar um do outro. A gente precisa trabalhar para formar Cristo na vida do outro. Você quer ter um casamento perfeito? Busque Cristo para você e para o seu cônjuge. Trabalhe na vida dele e na vida dela para que Cristo seja formado nele ou nela. Esforce-se para cuidar um do outro. Você quer ter filhos educados? Eduque-os. Não dê eles para serem educados na creche, mas dê você a educação que você espera que eles tenham. Você quer ter saúde? Cuida da sua saúde. Você quer conhecer melhor a Deus? Leia o Evangelho, ore, tenha comunhão e viva, coloque esse Evangelho em prática na sua vida. É fácil? Eu não disse em momento nenhum que é fácil. E a Bíblia também não diz que isso é fácil. Em muitas passagens você vai ver lá escrito: esforce-se para isso, para aquilo outro. Esforce-se tal e tal e tal. Viver esse Evangelho é esforço, é dedicação, é entrega.
é luta diária para se arrepender dos seus pecados, para confessar os pecados, para abandonar esses pecados, para não voltar a eles como a porca que foi lavada da lama e volta para a lama de novo, como o cachorro que vomitou algo que lhe fez mal, mas depois ele rodou e foi fazer o quê? Foi comer o vômito de novo. Uma vez que você tem um encontro com Jesus, não volte para a vida que você vivia antes. Uma vez que Jesus te chamou e você disse sim a Ele, põe a mão no arado e não fica perdendo tempo olhando para trás. Uma vez que o Senhor te chamou, entregue-se, confie nele. Ele tem o melhor para você, Ele quer o melhor para a sua vida. Ele tem planos, Ele tem sonhos muito maiores do que o que você sonhou até hoje. Mas para viver os sonhos e os planos de Deus, você tem que abandonar os seus. Para viver os planos e os sonhos de Deus, você precisa colocar isso em ação na sua vida. Se você escutou, você ouviu, você acolheu, então coloque em prática na sua vida. Como é que a gente faz isso? O Tiago, nesse texto que nós vimos, ele fala claramente, para que a gente esteja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda em irar-se. Darmos atenção à palavra liberta nosso coração dessa sociedade do cansaço, nos liberta dessa sociedade que requer de nós desempenhos altos. Perseverar na palavra, que você vai encontrar isso aí, quer ver? Verso 25 de Tiago, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, verso 25. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, ou seja, presta atenção, ouve a palavra, acolha essa palavra no seu coração, perseverarem nela e puserem-na em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. É o verso 25. Se vocês observarem atentamente a palavra que o Senhor lhes deu, que é essa palavra que liberta, perseverarem nela e puserem-na em prática, sem esquecer o que vocês ouviram, serão felizes no que fizerem, serão bem-aventurados. Porque quando falamos demais, é a nossa língua que nos controla. Quando vivemos com raiva de tudo e de todos, nós permitimos ser controlados pela ira. Mas quando nós ouvimos a palavra, perseveramos nela, colocamos ela em prática, enquanto nós colocamos a prática em ação, não nos esquecemos do que foi falado, nós somos controlados pelo poder e pela ação do Espírito Santo. E à medida que Deus vai trabalhando em nós, Ele também trabalha através de nós, porque a nossa prática, ela vai nos levar às boas obras. As boas obras, elas não geram luz, mas elas manifestam a luz que está dentro de nós. E é isso que nós precisamos entender que Jesus falou para nós, sermos sal e luz na terra. Quando fazemos as boas obras, quando colocamos o Evangelho em prática na nossa vida, ele não vai produzir luz, mas ele vai manifestar a luz que já está em nós, que é a presença do Espírito Santo, através do fruto do amor, da paciência, da longanimidade, da justiça, da bondade, da alegria, e tudo isso vai render honras e glórias ao nosso Deus. É isso que nós precisamos entender, amados. Evangelho não é vir aqui todo domingo ouvir e deixar aqui o que você ouviu, mas é levar o que você ouviu aqui no seu coração e colocar em prática na sua vida. É vir aqui ter um encontro com Jesus e levar Jesus para viver a vida que você vive. E quando Jesus vai com você, o Espírito Santo vai te orientar o que você tem que falar,
como falar, como ver o outro, como olhar para o outro. Muitas vezes você não vai querer perdoar, mas o Espírito Santo vai dizer, é necessário. Mas eu não quero. Ok, você pode não querer, mas isso já não faz mais parte de você e de quem você é em Cristo. Você precisa perdoar, porque é um peso que você vai tirar de você. É uma carga que está te impedindo de caminhar e que você precisa deixá-la para poder seguir. Quantas pessoas não estão sofrendo, sobrecarregadas e cansadas, porque estão vivendo um evangelho farisaico, um evangelho de discurso, mas que não se transforma em prática. Quantas igrejas estão fechando as portas, porque o evangelho não está sendo praticado, ele só é falado. Quantas pessoas estão sofrendo no seu casamento, na sua família, porque só falam eu te amo, mas não transformam o eu te amo em ações. Eu não sei como é que está o seu coração, mas Deus sabe. Eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado, mas Deus sabe. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa manhã, mas Deus sabe. E eu quero orar com você. Quero colocar, enquanto nós oramos, que você possa colocar no altar do Senhor aquilo que você trouxe, para que você clame a Deus uma doença, uma enfermidade, uma falta de emprego, uma falta de controle, um problema no casamento, problema com os filhos ou com os pais, um problema no trabalho. Cada um de nós aqui tem as suas particularidades que os fazem chorar, sofrer e sentir dores. E Deus não está alheio a isso. Deus quer te mostrar que o Evangelho, ele é prático. Ele cura, ele liberta, ele restaura, ele reconcilia. Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, por estes momentos que pudemos compartilhar da Tua Palavra, celebrar com louvores, com ofertas e dízimos. Que o Senhor Deus, Santo e Poderoso, pela ação poderosa do Teu Espírito, possa ter tocado os corações e mentes aqui nessa manhã. O Senhor sabe das nossas limitações, dos medos, das angústias que nós trazemos no peito. O Senhor sabe das lágrimas que são derramadas nas madrugadas. O Senhor sabe da ansiedade que trazemos no coração, das aflições, dos medos, das angústias, que muitas vezes nos impedem de descansar no Senhor. E por isso nessa hora, Pai, nós queremos começar a praticar o Evangelho, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem zelado, o Senhor tem provido o alimento na mesa de cada um de nós todos os dias. O Senhor tem aberto oportunidades diferentes para cada um, ó Deus. E nós precisamos aprender a aproveitar cada uma das oportunidades para dar glórias ao Teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, nós não queremos fazer parte dessa sociedade do cansaço, mas queremos sim fazer parte do reino de Deus, que age poderosamente nessa sociedade para transformar corações e mentes, para levar Jesus a pessoas que estão perdidas, para que essas pessoas tenham um encontro com Jesus. E entender que o Evangelho não é apenas uma teoria que é falada nos domingos, terças, quintas ou nas reuniões que acontecem nas igrejas, mas que o Evangelho é quando nós colocamos a mão no arado, quando adentramos a escuridão do mundo, com o brilho que o Espírito Santo coloca em nosso coração, e a partir desse brilho iluminamos o caminho, ó Pai, para que pessoas possam ter um encontro com o Senhor Jesus, possam ser salvas da escuridão, da perdição, possam ser salvas, ó Pai, de si mesmas, da sua autossuficiência, de uma cobrança de alto desempenho,
que possam ser salvas de uma visão errada que tem de Deus, e que possam ter um encontro com o verdadeiro Deus em Cristo Jesus, na ação poderosa do Espírito Santo, através de uma igreja que se entrega, que busca, que clama, que chora pelos perdidos. Ó Senhor, o Senhor sabe o que os teus filhos vieram buscar aqui nessa manhã. O Senhor sabe cada pedido que os teus filhos trouxeram nos seus corações. Por isso eu peço ao Senhor nessa hora, eu clamo a Ti, Deus, que o Senhor possa responder a esses clamores, a esses chamados, a esses pedidos. Sim, não, espere, ainda não é o tempo, mas que eles possam sair daqui hoje, Senhor, com a certeza de que tiveram um encontro contigo. E que eles possam aceitar o desafio de viver um evangelho que transforma vidas, a partir da vida de cada um deles, Deus. A partir das nossas próprias vidas nós podemos ser transformados pelo Senhor. Que possamos viver o evangelho e não apenas falar dele. Que possamos sentir o evangelho. Que possamos ser cheios do Teu Santo Espírito. Que possamos transbordar deste Espírito, Deus, para que possamos compartilhá-lo com outros que anseiam tanto serem tocados pelo Senhor. Oh Deus, ouve o nosso clamor nessa manhã. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre com a sua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.